Será que eu sofri intolerância religiosa? Como faço para identificar e denunciar? E agora, bem? E agora? E agora? E agora? Essa dúvida é bem comum quando a intolerância religiosa é demonstrada de uma forma mais sutil, e saber como identificar, denunciar e agir nessas situações na prática é importante. Neste episódio, além de saber como se proteger e criminalizar essas atitudes ou agressões, você também saberá o que é racismo religioso. Este assunto é mais um que precisa chegar nas pessoas. Compartilhe nos grupos do Zap e redes sociais. Bora fazer a informação chegar para quem precisa. Oi, sou Elizabeth Botelho, repórter da Periferia em Movimento. Bem-vindo ao Passo a Passo e agora, PEN. Intolerância religiosa é sobre tipos de violência. E este tema pode ser sensível para algumas pessoas. Por isso, destaco para você que este podcast não é sobre histórias reais, e sim sobre o que é direito da vítima diante a este crime. Para começarmos o assunto, é importante que você saiba o que é intolerância religiosa. Intolerância religiosa é todo ato, seja ele físico ou verbal, de discriminação, ofensa, agressão às pessoas por causa de sua crença e prática religiosa. É também sobre rechaçar religiões, que é quando a pessoa intolerante obriga a outra a deixar a religião que pratica. Quando a religião do outro é inferiorizada ou demonizada, como muitos dizem, por ser uma religião diferente da sua, com práticas diferentes, também é intolerância religiosa. Definir que algo é ruim, que é do mal, excluir, isolar ou silenciar as pessoas por conta das suas religiões é intolerância religiosa. Este termo é válido para todas as religiões. Mas tem um outro termo que não tem como não ser citado dentro deste assunto: o racismo religioso, utilizado por pessoas adeptas de religiões de matrizes africanas e indígenas, como o candomblé, a umbanda e jurema. Racismo porque existe a intolerância contra a raça, que tem se mostrado um marcador presente muito antes deste termo ter sido pensado, e religioso por ter a intolerância contra a religião. A violência relacionada à intolerância religiosa e racismo religioso tem aumentado de acordo com as denúncias feitas para o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Em 2022, foram registrados 1.184 violações em diversas regiões do Brasil. Já em 2023, aumentou para 2.124, sendo que as religiões de matrizes africanas são as mais afetadas pela violência e intolerância religiosa, de acordo com o Disque 100. No cenário geral, sem dúvidas o número foi muito maior que este, mas nem todas as pessoas sabem que essas denúncias podem ser feitas de forma que ela não perca sua segurança. Para que os governos olhem para essa demanda e as políticas públicas tenham mais efeito, é importante denunciar. Tá na lei. Bora entender quais são as leis que falam sobre para a gente ter mais argumento? Existem diversas leis que valem para todo o país, estado ou cidade para combater e enfrentar a intolerância religiosa e o racismo religioso com penalidades. A gente vai falar aqui considerando a cidade de São Paulo. Em nível federal, ou seja, que é válido para todo o país, a Constituição Federal de 1988 fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto. A intolerância religiosa também é considerada crime previsto no Código Penal brasileiro. A pessoa intolerante pode ser presa e a pena pode ser de 1 mês a 1 ano ou multa.
E caso tenha tido violência física, a pena é aumentada. Existe também a Lei 14.532 do ano de 2023, que acrescentou ao artigo 140 do Código Penal a pena para o crime de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Nos crimes de injúrias, em casos que os xingamentos consistiram na utilização de elementos referente à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência. Em São Paulo, existe a Lei nº 17.346 de 2021, que regulamenta o livre direito à crença em todo o Estado, proibindo qualquer interferência ou impedimento de cerimônias e cultos de todas as religiões. Esta lei também determina a obrigação do Estado para criar políticas públicas e educacionais para o respeito às religiões e práticas religiosas. Outra lei no Estado é a Lei 17.157 de 2019, que estabelece multas de até 87 mil para práticas discriminatórias em virtude da crença. E a Lei dos Crimes Raciais, de 1989, fala que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de religião configura o crime de racismo. O Estado de São Paulo tem um fórum interreligioso na Secretaria de Justiça e Cidadania para trabalhar nessa prevenção à violência religiosa, articulando com entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas, que atuem nas questões de direitos humanos em prol da promoção e garantia da liberdade religiosa e de expressão. Tudo o que for penalizado e inferiorizado por meio de atitudes impulsionadas pela religião alheia é intolerância religiosa, como foi dito no começo deste episódio. Na prática, vou sinalizar alguns exemplos ocorridos por conta da crença, que são caracterizados como intolerância religiosa ou racismo religioso. Piadas ou comentários ofensivos, agressões físicas e verbais, vandalismo contra locais de culto, como em terreiro, templos, igrejas, mesquitas, sinagogas, em formato de pichações, quebra de objetos sagrados ou até mesmo incêndios. Proibição da construção de locais de culto em determinado terreno só por ser ligado à religião. Comentários e todo tipo de violência propagado nas redes sociais e mídia. Quando a pessoa é proibida de usar algo que represente a sua fé em ambientes públicos e privados, como saia ou guias, por exemplo. Quando a pessoa não pode se manifestar publicamente sobre a sua orientação religiosa. Quando crianças das religiões de matrizes africanas e indígenas não podem falar do assunto na escola. Quando as pessoas não se sentem à vontade para se expressar em todos os ambientes que circulam. Quando as pessoas são silenciadas. Quando a religião é ridicularizada por pessoas ou instituições. Chegou até você o que é a intolerância religiosa, quais leis existem para combater e como identificar no dia a dia. Mas, na real, a gente está falando de uma violência que pode vir de diversas formas. E nas minhas pesquisas, infelizmente, eu não cheguei a nenhum formato ou conteúdo que fale o que fazer diante da intolerância religiosa, ali na hora que a situação está acontecendo. Ao decorrer de todo o levantamento, juntei diversas pontuações de advogados e especialistas que falam sobre o assunto. E, em caso de intolerância religiosa, fique ligado nesses tópicos. Se for por meio de violência física ou verbal, procure um local seguro para se proteger e vá até a delegacia mais próxima de você. Se estiver sozinho, busque ajuda em pessoas que te acolham para compartilhar o que aconteceu. Se for seguro e possível, documente por fotos, vídeos e gravação de áudio o crime. E realize a denúncia pelo Disque 100. A seguir, vamos falar mais sobre como denunciar esse tipo de crime.
Lembra daquele aumento no número de denúncias que falei ao longo deste episódio? Esse mapeamento só foi possível por conta dos registros das denúncias. Saiba como denunciar em todo o território brasileiro. Por ligação, as denúncias devem ser feitas para o Disque 100. Basta digitar no campo de ligação do seu aparelho 100, de forma totalmente gratuita. Pelo WhatsApp, basta salvar o contato do Disque 100, que é o DDD 61 e o número é 996110100. Pelo Telegram, é só digitar Direitos Humanos Brasil na busca do aplicativo. Ou pelo site do governo para realizar a denúncia por meio de videochamada em língua brasileira de sinais, Libras. Na seção do Ministério dos Direitos Humanos, o site é www.gov.br. Em todas as plataformas, as denúncias são gratuitas, anônimas e recebem um número de protocolo para que o denunciante acompanhe o andamento da denúncia diretamente com o Disque 100. Outras ações que podem ser feitas é procurar canais como a Ouvidoria de Direitos Humanos de cada estado, a Delegacia de Racismo e Crimes de Intolerância, presente em alguns estados, a Defensoria Pública e o Ministério Público. Espero que todas as informações tenham causado efeitos em você. E deixo o convite. Se você conhece movimentos sociais que atuam para conscientizar e dar auxílio para as pessoas vítimas de intolerância religiosa e racismo religioso, coloque na caixinha de perguntas disponível neste episódio no Spotify para que mais pessoas cheguem até essa informação. Não se pode negar sua cultura, sua identidade e nem sofrer nenhuma consequência por sua crença. É uma liberdade para todos, é um direito constitucional. Valeu por continuar até aqui. Se esse conteúdo te ajudou em algo, mande uma mensagem pra gente e não esqueça de compartilhar para chegar em quem precisa. E Agora PEN é uma produção da Periferia em Movimento sobre assuntos de utilidade pública para lembrar mais uma vez que todos têm vozes e direitos. Junto a essa produção, foi criado um passo a passo disponibilizado em nosso site, nas redes sociais e WhatsApp. E se você tem dúvidas sobre algum direito específico, mande para o nosso zap 11 95781 6636. Sou a Elizabeth Botelho, responsável pelo roteiro deste episódio. Tiago Borges fez a revisão e edição de texto. Vitória Jumapili na produção deste podcast. Tigone preparou essa trilha sonora linda pra gente. Nalva Maria é a dona da voz da pergunta que abre este podcast. Rafael Cristiano no toque das artes. E Vênus Capel, responsável por este podcast chegar até você. Até mais!